bem-vindo a este canal que tem o intuito de abençoar e edificar a sua vida através de pregações e experiências de vida, através do Evangelho de Cristo Jesus. Compartilhe o vídeo com quem você ama, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe seu dia. A verdade é que muito daquilo que nós conhecemos como sociedade ou civilização ocidental, ela foi fundada e construída em cima de princípios bíblicos. E eu estava contando nos cultos anteriores que em novembro, uma das minhas últimas viagens ministeriais do ano passado, eu fui ministrar em Portugal e eu estava tendo um almoço com pastores portugueses e um pastor que estava organizando tudo, o Jean-Luc, da Suíça. E eles estavam tendo uma conversa, eu estava participando da conversa meio aqui como um espectador, e eles estavam falando sobre a diferença econômica e de civilidade que a Suíça tem em relação a Portugal. Bom, já que não estava falando mal do Brasil, eu não tinha o que falar, então eu fiquei na minha só assistindo, e basicamente eles estavam falando como a Suíça é muito mais avançado que Portugal, era a conversa deles. E os pastores portugueses falaram para mim, me puxavam na conversa: Theo, você sabe por que a Suíça é mais civilizada, que ela é mais avançada, mais forte economicamente do que Portugal? E tipo, eu tinha minhas opiniões, só que já que não tem a ver comigo, eu estou falando, não, fala para mim, eu não sei. E eles começaram a falar, eles falaram assim, ó, na verdade traz a sua raiz para a reforma protestante. Eles começaram a falar que, na verdade, se você for ver hoje na Europa, e é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas os países que abraçaram a reforma protestante, hoje e nos últimos 300, 400 anos, sempre expressaram um avanço econômico e de civilidade mais do que da Península Ibérica. E quando eu falo Península Ibérica, Portugal, estou falando de países que nem Portugal, Espanha, inclusive a Itália, a França, são países que são primordialmente, rejeitaram a reforma protestante. E eles começaram a explicar, os próprios portugueses falavam assim: nós, se tivéssemos abraçado a reforma protestante, nós estaríamos experimentando um avanço em todos os setores da sociedade. Por quê? Uma das coisas que os reformadores fizeram há 500 anos atrás, quando eles, junto com Lutero, decidiram então abraçar essa nova revelação da graça e da palavra de Deus, eles começaram a olhar a Bíblia e perguntar o que a Bíblia diz acerca de política e de governo. Eles começaram a implementar os princípios bíblicos na maneira que eles faziam o governo. Eles fizeram a mesma coisa em relação às artes, eles fizeram as mesmas coisas em relação à educação, fizeram a mesma coisa em relação à comunicação, à imprensa. Então você começa a ver que tudo aquilo que foi o início daquilo que nós conhecemos como uma Europa de primeiro mundo, teve a sua raiz, e mais tarde também se exportou para a América do Norte, teve a sua raiz em princípios bíblicos. Agora, estão até hoje colhendo os frutos de coisas que os reformadores protestantes fizeram há centenas de anos atrás. Só que, infelizmente, nos últimos séculos, a nossa geração é a geração que menos está comprometida com a Bíblia. E é questão de tempo para que essa civilização ocidental, construída em cima de valores judaico-cristãos, venha aos poucos se distanciar daquilo que são os valores que realmente trouxe a prosperidade para esses países que nós consideramos de primeiro mundo. Então eles estavam falando, se nós, esses pastores portugueses, tivéssemos abraçado a reforma protestante, com certeza hoje o cenário seria diferente. Agora, eu não sei se você sabia disso, mas enquanto a gente conversava, eles começaram a entrar em discussões junto com o Jean-Luc, que é o pastor suíço, falando sobre o que a palavra diz acerca da política, para pensar sobre isso. A Bíblia nunca ensina que o governo ou o Estado é responsável pelos pobres. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia ensina que quem tem que cuidar dos pobres não é o Estado nem o governo, é a igreja. Faz sentido? A Bíblia também não ensina que o Estado ou que o governo tem que educar a juventude ou a infância de uma nação. Quem é, pela palavra, responsável para educar os filhos são as famílias. Faz sentido? Então você começa a ver que aos poucos a nossa sociedade vai se distanciando. Eu dei só 2 exemplos bem práticos, se distanciando daquilo que a Bíblia fala e nos ensina, de como que deveria funcionar uma sociedade. Quando Deus dá um template, um modelo social
para aquilo que seria a nação de Israel, para Moisés, ele deixa muito claro, o governo é responsável para isso, a família é responsável disso, os levitas são responsáveis disso, e assim por diante ele deixa claro o que cada um tem que fazer. E quando os reformadores tiveram acesso a esse conhecimento, eles começaram a implementar e começaram a experimentar frutos daquilo. Agora, por que isso é importante do que eu estou falando hoje? Porque se nós não percebermos aquilo que a Bíblia diz, a gente pode ter cultos maravilhosos, a gente pode ter conferências incríveis, só que a nossa sociedade não vai ser transformada. Porque o livro que transforma a sociedade é a Bíblia, é a palavra de Deus. E infelizmente a nossa geração é a geração que está menos engajada com a Bíblia. Eu recebi um dado de uma agência missionária chamada CEPAL, e a CEPAL fez uma pesquisa e um estudo, eles me passaram esse dado, que isso é um dado que diz respeito ao Brasil, a Igreja Evangélica do Brasil. Você sabia que a Igreja Evangélica do Brasil, de cada 10 pastores evangélicos brasileiros, apenas 4 desses 10 pastores evangélicos leram a Bíblia do começo ao fim? Que 60% dos pastores evangélicos nunca leram toda a Bíblia. Então, se os pastores estão desse jeito, como é que estão as ovelhas? Só que a gente quer dar pitaco sobre política, a gente quer dar pitaco como tem que ser um casamento, como tem que ser uma família, o que a imprensa tem que falar, o que não tem que falar, a gente tem que dar pitaco sobre o que é arte, o que não é arte. Só que a gente não está passando tempo para falar o que Deus fala que é arte, o que Deus fala que é família, o que Deus fala que é governo, o que Deus fala que é justiça social, o que a palavra diz acerca do que é um casamento. A gente não tem esse entendimento. Então a gente vai para aquilo que talvez a academia nos ensinou, talvez aquilo que você aprendeu na tua escola, e eu não sou contra você estudar, o que eu estou falando é que a Bíblia é a verdade absoluta, faz sentido? Então a gente tem que começar a ter um zelo pela palavra, e eu creio que o que Deus quer trazer de volta para a nossa geração é esse zelo pela Bíblia, não que nós não tenhamos, mas sempre tem espaço para crescer. Quem pode dizer que eu posso ter, você pode dizer, você mesmo, que você pode melhorar no teu amor pela palavra e zelo pela Bíblia? Todos nós. Eu quero sempre continuar crescendo nisso. Agora, eu estava há 4 dias atrás com Loren Cunningham, fundador da Jucum. Ele está com 85 anos de idade, vai fazer agora 85 anos de idade. E estava eu e Andy Bird na sala da casa dele, conversando, no meio da tarde, ele começou a contar algumas, e foi abrindo o coração dele. Eu achei muito interessante, que no momento da conversa, ele começou a falar sobre a geração dos homens de Deus, a geração dele dos homens de Deus. Ele começou a falar, os meus amigos estão indo embora. Oral Roberts foi para estar com o Senhor. Billy Graham foi para estar com o Senhor. Agora Reinhard Bonk foi para estar com o Senhor. Ele estava falando sobre os últimos momentos que ele teve com Reinhard Bonk na cruzada dele na África. E quando ele começou a contar isso, ele começava a falar sobre o coração. Era como se ele estivesse falando, eu sou talvez um dos únicos que sobrou daquela geração, e eu sei que meu tempo está chegando, ele com 85 anos de idade. Ele começava a falar assim, se tem uma coisa, ele encarecidamente encorajava eu e o Andy, se tem uma coisa que vocês precisam entender, você precisa engajar a juventude na leitura da palavra. Mais do que fazer grandes conferências, mais do que fazer músicas de adoração bonitas, mais do que você fazer vídeos maneiros, mais do que você fazer, levantar sapato para o alto, engaje pessoas na leitura da palavra, porque se você engajar uma geração na leitura da palavra, eles vão compor as canções, eles vão levantar o sapato para o alto, eles farão os filmes, eles vão plantar as igrejas, eles vão fazer as conferências, eles vão cumprir o ID, porque tudo começa com aquilo que Deus fala e profere dentro do coração da sua igreja. Nós somos a igreja. Quando você escuta a palavra de Deus, aquilo lá começa a gerar algo em você e gera os sonhos de Deus para se realizarem através da tua vida. Então, escutar de um homem que viveu tanta coisa, só esse homem, 6 milhões de missionários formados pela organização que Loren Cunningham fundou, 6 milhões de missionários formados. Você começa a escutar as pessoas, ele contava sobre as conversas que ele teve com os presidentes norte-americanos, com Billy Graham, e eu ficava, meu Deus, esse homem realmente tocou nações. Ele falou assim, não tem nada mais transformador do que a Bíblia. Tem uma agência missionária chamada Logos, eles também fazem pesquisa e engajamento bíblico. Eu postei um vídeo meu no meu Instagram, se você não me segue no meu Instagram, se arrependa e me siga. Eu postei um vídeo que a Logos faz com John Bevere. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de americanos. Isso aqui diz respeito aos Estados Unidos, mas eu creio que vale também para o Brasil. Eu não acho que seria muito diferente no Brasil, mas entrevistaram pessoas de 8 anos a 80 anos de idade.
eles fizeram uma pesquisa e chegaram às conclusões. Isso aqui é uma pesquisa científica. Eles fizeram uma pesquisa que diz assim: se você ler a Bíblia uma vez por semana, por exemplo agora, domingo, você está sentado aqui, você vai abrir a palavra, daqui a pouco a gente vai entrar na palavra, você vai ler uma vez por semana. O efeito que isso vai ter na tua vida é praticamente nulo. Não vai fazer muita coisa para a tua vida. Se você ler a Bíblia 2 vezes por semana, não vai fazer muita coisa para você. É praticamente nulo. 2 vezes por semana. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, praticamente a mesma coisa. Nada. 3 vezes por semana, uma pequena diferença. Agora, quando você chega a 4 vezes por semana, vamos lá, domingo, segunda, quarta e sexta. Você deveria ler mais do que isso, mas vamos supor que você está lendo domingo, segunda, quarta e sexta. Quando você chega 4 vezes por semana, ele falou assim, nós começamos a ver índices de mudanças radicais na vida da pessoa. Por exemplo, solidão caindo 30%, 4 vezes por semana ou mais. Amargura caindo de 40%, 4 vezes por semana ou mais. Olha só que interessante, se você ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, no mínimo, alcoolismo cai 57%. Se você está lendo a Bíblia 4 vezes por semana e você quer se livrar de pornografia, do teu vício de pornografia, esse vício, ele cai em 61%. Só de ler a Bíblia, no mínimo 4 vezes por semana. Se você se sente estagnado espiritualmente, isso muda, esse sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Agora olha só que coisa interessante, se você está lendo a tua Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, a tua disponibilidade de compartilhar a tua fé com quem não é salvo sobe 200%. E o que eu mais gosto é esse aqui, esse é o último, se você está lendo a tua Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, o índice de você se engajar em discipular alguém, fazer um outro discípulo de Jesus, sobe 230%. Porque você vai se sentir tão confiante naquilo que Deus está falando com você todos os dias, você vai estar cheio de fé, você vai ter algo para dar, você vai procurar alguém para compartilhar e alguém para discipular.